vamos lá. Bom, turma, esse PDF que vocês estão olhando, eu fiz uma atualização nele hoje e coloquei, sobrescrevi o anterior no Ava, tá? Então, quem já tinha baixado, só vai lá e baixa novamente, porque tem uma extensãozinha dos slides aqui. Então, voltando no ponto onde nós paramos das aulas expositivas, né, antes da gente começar a fazer os nossos objetivos, né, do nosso próprio projeto, a gente estava estudando exatamente sobre o fato de que definir objetivos, né, que é responder essa pergunta na pesquisa, o que nós vamos fazer, né, na pesquisa, era um ponto primordial ali, né, que é o ponto que nós ficamos uma semana conversando sobre ele. Né? Pedi para vocês lerem um pouco, pedi para vocês escolherem uma área e pedi para vocês escolherem um objetivo principal, né? O que eu notei, e era esperado, é que nos objetivos que vocês trouxeram, né, na sexta-feira a gente fez um comentário sobre todos, né, a maioria, na segunda, desculpa, na segunda a gente fez uma observação sobre todos eles, né, a maioria é muito vago, ainda muito alto nível, né, tem que começar a deixar um pouquinho mais concreto, né. Mas o limite, né, não é fácil, porque se você deixa muito, vai baixando muito o nível, você deixa muito específico o seu objetivo, também não é legal, né? Então, o trabalho fica muito restrito a um objetivo específico, né? Então, achar esse meio termo não é algo que dê para ensinar, isso aí depende muito do projeto, depende muito das características, né, da área que a gente vai estar atuando. Então, alguns de vocês eu falei, esse aqui está ótimo, já está um ótimo começo, outros eu falei, vamos tentar, né, especializar um pouquinho mais, né, e aí eu deixei vocês mais alguns dias para vocês irem lapidando aquele objetivo. Tá? Desse objetivo, pouco a pouco, né, a gente vai retirar dele, a partir dele, né, ou em torno dele, a gente vai responder alguns porquês, né, que são as justificativas, né, por que a gente vai trabalhar sobre aquilo, né, e depois como a gente vai trabalhar para atingir esses objetivos e no final quais são os efeitos, né, no final dessa pesquisa, se a gente atingir aqueles objetivos, algumas coisas vão acontecer, algumas coisas vão mudar, algumas coisas vão ser produzidas, né, alguns resultados vão ser produzidos, e a gente teria que conseguir listar isso já no nível de projeto, né, com a ideia, antes de começar a fazer, a gente já tem uma ideia do que esperar, tá? A gente estava só num nível, né, de abstração aqui, tentando moldar o nosso projeto. Por enquanto, é nesse ponto que nós estamos, tá? Só que eu tenho certeza que vocês passaram só na escolha do objetivo por uma luta ali, porque é difícil, escolher o objetivo já é difícil, né? Se eu perguntar para vocês agora, justifica, escreve sobre isso, vai ficar difícil também, né? Escreve quais passos ou etapas você precisa desenvolver, vocês também vão achar difícil, e quais os resultados vocês esperam? Mais difícil ainda. Então, nesse ponto, falta ainda muito domínio do tema, para a gente poder escrever justificativa, metodologia e resultados. Então, a gente, na verdade, antes da gente escrever sobre tudo isso, que vai acabar gerando a nossa introdução, a nossa sessão de metodologia, talvez, a sessão das contribuições esperadas, sabe? Antes da gente entrar nesse ponto, a gente vai fazer revisão bibliográfica, né? E a revisão bibliográfica vai dar exatamente essa sustentação para a gente responder essas perguntas. Então, é um pouco frustrante, porque a gente gostaria de conseguir responder rápido elas, né? Mas não é assim, a gente precisa ler bastante, né? O conhecimento começa nessa leitura. Então, a gente vai entrar numa etapa que ninguém gosta muito, que é a parte de referência bibliográfica, de leitura e de alguma forma, a gente tem que extrair conhecimento disso que a gente vai ler, tá? Então, esse é o ponto em que nós vamos estudar hoje. Mas, antes de chegar nesse aí, né? A gente falou de objetivo e tal, isso aqui a gente já fez tudo. Né? Só dar uma pincelada para vocês aí, ó. Procedimento metodológico, que é o que eu chamei lá atrás de metodologia, tá? Só definir para vocês, ó. Vai ser uma sequência de passos que vão ser realizados, ou que devem ser realizados, a gente lista essas etapas, né? Para que a pesquisa alcance o objetivo dela. Né?
Não pode ser uma sequência de passos aleatória, vai ser uma sequência de passos bem definida, tá? Então, geralmente, a gente segue algum método científico, né? Tem uma lógica, né, razoável dentro desses passos, tá? Então, na computação, é bastante comum um conjunto de passos bem repetido, sabe? Na maioria dos artigos, né? Dos trabalhos produzidos. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas em áreas diversas, a gente tem... Ixi, meus cachorros saíram. Nossa, só confusão. Só confusão. Olha os pontos que a gente geralmente coloca na revisão, na revisão não, no procedimento metodológico, né? Às vezes uma revisão sistemática da bibliografia é uma etapa, né? Tem trabalhos que geram ou que precisam de entrevistas, né? Desenvolvimento de protótipos, desenvolvimento de modelos, quais experimentos, de que forma eles vão ser realizados, né? Tem áreas que usam o termo materiais e métodos para essa seção, né? Na área de química, por exemplo, é muito comum você ver materiais e métodos, né? Porque eles vão definir nessa seção quais materiais e quais métodos eles vão aplicar, né, para pesquisa, né? Então, é muito comum materiais e métodos em várias áreas da bioquímica, em geral, farmácia. Quais métricas e quais métodos que vão ser usados para a gente avaliar o que foi implementado, tá? Então, aqui a gente definiria passo a passo, né, essas etapas, né, com uma sequência que faça sentido, né? Só que ainda fica muito genérico, porque aqui está envolvendo tantas coisas, né, protótipo, modelo, experimento, depende muito da pesquisa. Na computação, a gente vê mais ou menos essa sequência aqui, na maioria, tá? Na maioria dos trabalhos, né? Tem uma revisão bibliográfica, tá? Tem um levantamento de trabalhos relacionados, tá? Você faz um levantamento de dados, às vezes, porque você muitas vezes precisa de dados para a entrada do seu, né, do seu programa, ou que façam parte ali daquilo que você vai avaliar, né? Então, dados, datasets, ou benchmarks, né? Programas que são usados para avaliar aquilo que você está construindo, tá? Então, você tem que ter dados de entrada para você poder avaliar depois o seu produto, né? Aquilo que você desenvolveu. Tá? Em algum ponto você vai cair na implementação de fato, na criação de algo, tá? Se a gente não tivesse etapa 3, provavelmente está num trabalho muito fraco, porque a gente ficou num nível de estudar coisas que já existem, tá? Então, para a computação, isso não cola muito, não. A gente precisa criar, a gente precisa implementar, tem que ter a mão na massa, sabe? Ou se é no nível de software, tem que criar software, se é no nível de hardware, tem que ter algum protótipo, alguma coisa em mãos, né? Se é no nível matemático, né? Você tem que ter um modelo, né? Alguma coisa que seja mais concreta, tá? Então, tem que criar algo. No passo 4, geralmente a gente valida aquilo ou avalia aquilo. Os termos são um pouquinho diferentes e aqui nesse ponto onde nós estamos aqui, a gente pode usá-los sem se preocupar muito com as diferenças, tá? Mas existe sim diferença de validação e avaliação em alguns escopos, mas acho que aqui a gente não precisa entrar nesses detalhes, não. O que importa para a gente aqui é que isso aqui tem que estar válido, correto, tem que estar aplicável, né? Então, a gente valida isso de alguma maneira, né? Se possível, né, a gente avalia também comparando, dizendo se ele é bom, se ele é ruim, né, se ele é melhor do que um outro, né? Então, compara resultados adquiridos, né, com e sem aquilo que a gente implementou, ou compara o que a gente implementou com algum outro trabalho implementado, que faz a mesma coisa, né, que resolve o mesmo problema. Se não é possível comparar, a gente tenta só aplicar aquilo que foi implementado a situações reais, a dados reais, né, mostrar que ele é válido, tá, para o mundo real, né. Por exemplo, você tem um software onde você validou, testou para um dataset inicial, né? Aí no final você tem que validar ele num meio real, né? Nem que seja limitado a um determinado domínio, mas tem que ter uma validação, né? Um pouquinho mais robusta. Tá?
Lógico que cada item desses aqui seria descrito, né? Seria descrito com mais detalhes, né? Com as suas especificidades, mas, grosso modo, a gente passa por essas 4 etapas aqui na computação, tá? Principalmente para trabalhos aplicados, né? Porque a gente falou ali de experimentação e validação, então isso aqui tem muita cara de trabalho aplicado. Beleza, então quando a gente chegar lá na metodologia, a gente de fato for escrever a metodologia, a gente vai voltar nisso aqui, tá? E aí a gente vai fazer com mais calma. E quando a gente vai falando de resultados esperados, que a gente também não vai falar agora, só vou definir, porque tá lá no slide lá atrás, né? Para não passar batido, né? Resultado esperado também não é simples de se fazer no nível de projeto. Você tem um objetivo, né? Esse objetivo dá a impressão que já é o seu resultado, mas na verdade o resultado, ele ultrapassa o seu objetivo. O objetivo você alcança, né? E ele é algo um pouquinho mais genérico. O resultado é tudo aquilo que veio, às vezes diretamente, às vezes até indiretamente, né? No meio do processo, para você alcançar o objetivo, você conseguiu desenvolver um software, você conseguiu desenvolver um modelo, você conseguiu validar ele numa empresa, você conseguiu mudar alguma coisa em algum contexto, né? Então, isso já é um resultado, talvez não era nem um objetivo, mas se tornou um resultado esperado, tá? Então, geralmente a gente tenta responder essa pergunta, né? O que possivelmente mudará, né, no mundo da indústria, na sociedade ou na academia, né? Ou no meio que você vai estar atuando ali, ou no estado da arte, né? Se eu conseguir atingir os objetivos da minha pesquisa, tá? É fácil fazer isso aqui? Não, né? Às vezes a gente escreve resultados esperados de um projeto, quando o projeto termina e a gente vai revisar, os resultados são bons, mas são outros, tá? São outros, nem tudo aquilo que a gente achou que ia alcançar, a gente alcançou, né? Em contrapartida, outras coisas aconteceram durante o processo que são muito legais e que a gente não estava esperando, tá? Por isso que são esperados, são resultados, você não tem compromisso com eles, né? Quando você escreve um projeto, né? Mas você já pelo menos lista aquilo que você espera como possível, tá? Agora eu quero refletir com vocês o seguinte, tá? É onde eu quero que a gente saia da disciplina melhor do que entrou, tá? É muito comum na computação acontecer o seguinte, ó. Na computação é muito comum encontrar trabalhos que a gente defina objetivos, metodologias muito bem definidos, né? Você faz um trabalho muito legal na parte dos objetivos, na metodologia, implementa, valida, faz todo o trabalho de casa, né? Só que na hora de argumentar, de escrever a respeito dos resultados, fazer análise sobre as tabelas, sobre os gráficos, tirar conclusões, aí a gente peca muito, né? Então a gente lê muito artigo na computação, tem muitas tabelas e pouco conhecimento produzido a partir delas, né? Como se a tabela trouxesse conhecimento. A tabela não traz conhecimento, a tabela traz um montão de dados. Conhecimento é o que a gente consegue extrair dela. O gráfico também tem um montão de informação ali, embutida. Nem todo mundo lê bem um gráfico. Ele tem um montão de informação. Quem extrai conhecimento daquilo é o próprio autor e ele traduz isso, interpreta isso, escreve isso de uma maneira lógica. Quando o autor não consegue fazer isso, ele peca na parte de argumentação, na parte de análise, tá? E na computação a gente tem esse defeito, tá? Eu trouxe aqui algumas possíveis causas, tá? Será que a gente tem dificuldade em construir ou fundamentar um raciocínio lógico, né, robusto? Será que é dificuldade na lógica que a gente tem? Será que a gente não consegue argumentar sobre os nossos resultados? Será que a gente não está sabendo interpretar os resultados? Será que a gente é muito objetivo e a gente acha que quando a gente põe um gráfico ali, todo mundo vai saber ler aquele gráfico, assim como a gente sabe ler? Será que é isso? Será que a gente não gosta de escrever? Será que pode ser só isso também? Será que a gente não gosta de escrever e aí a gente tem muito prático, muito objetivo e não gosta do idioma, de escrever, de
de trabalhar as palavras ali, então deixa tudo muito, muito ríspido, muito rápido, muito objetivo no texto, e isso é falho, né? Ou será que a gente tem preguiça só? Né? O que vocês acham? Vocês já se depararam com, ou já se perguntaram sobre isso aqui? Se vocês fizeram trabalhos escritos em algum momento na disciplina, vocês devem ter passado por alguma dificuldade nesse ponto. O que vocês me dizem aí? Que depois eu vou abrir um outro exemplo aqui, eu quero que vocês participem, por favor. Já vão acordando aí. O que vocês acham, pessoal? Por que a gente escreve pouco ou argumenta pouco quando a gente vai escrever na computação? Falta de prática? O que vocês acham? Preguiça? Preguiça de embasar mais, né? Português é difícil. A gente vai perdendo o hábito, tá? Pode ser, ó, você vê? A gente poderia falar coisas mais, né? Puxa vida, tenho dificuldade de argumentar ou dificuldade de raciocínio. Não, às vezes a gente só tem preguiça mesmo, né? Ou falta de prática, se enrola todo nas palavras. Aí o Juliano colocou, ó, porque no geral nossos problemas são passíveis de serem resolvidos apenas com lógica, matemática e afins. Então, para que escrever sobre isso? Mas, na verdade, olha só, todo trabalho tem que ter por exemplo, uma tabela. Vou pegar vou fazer aleatório aqui, tá? Porque eu tô só, o único livro que eu tenho aqui é um livro de, tá meio que por acaso aqui na minha mesa, é um livro de análise de ações da Bolsa de Valores, por causa de um TCC aí, tá? Aí, gente, sério mesmo, vou abrir uma página qualquer aqui. Aí tá aqui a página. Tá? Vocês não vão enxergar, mas os detalhes não precisa. Mas uma página cheia de gráficos. Tem 6 gráficos. 6 gráficos. Se vocês se debruçarem aqui nos gráficos, assim, pouco a pouco, talvez a gente consiga entender alguma coisa, tá? Mas ele tem uma legenda esquisitíssima, tá? Uma legenda que tá com exatamente assim, ó. PDGR3, 1,87, 1,80, 1,80, 1,82 e menos 2,67%. É isso que é a legenda do gráfico, tá? O título do gráfico, tá? Embaixo lá tá volume financeiro. 26.822.812.00. Resumidamente, o que esse gráfico me diz? Nada, porque eu não entendo o que ele está me dizendo, né? Só olhando o gráfico eu não entendo. Eu preciso que no texto, tá? Eu preciso que no texto tenha indicação desse gráfico. Não sei se tem, se tivesse seria ótimo, porque a gente podia ler o que significa esses números que eu li para vocês, tá? Mas não só a indicação simples, ele precisa interpretar esse gráfico para mim. Senão é só um gráfico. Ele não faz, é só um conjunto de dados aqui, se ele não tiver interpretação. Então, e esse aqui, ó, se tem aqui, eu nem achei a referência a ele, tá? Então, senão eu já faria a leitura para vocês. Então, todo gráfico, todo elemento de dados dentro de todo elemento de dados dentro de um texto vai ter que ter argumentação sobre ele, tá? Uma tabela cheia de dados vai ter que ter argumentação sobre ela. Um gráfico vai ter que ter argumentação sobre ela, ainda que a argumentação repita, só que em palavras, exatamente o que você, obviamente, lê no gráfico, sabe? Mas você tem que argumentar. E não é só repetir no sentido de descrever, no final das contas, aquilo ali só faz sentido, aquele gráfico tá ali, se dali você está extraindo algum resultado, algum conhecimento, alguma coisa extra, ou seja, tem que tirar uma informação que você não tinha antes, né? Alguma contribuição. Então, a gente sempre tem que argumentar. E aí que a gente falha, né? A gente pode até descrever, mas não argumenta, não consegue entender exatamente onde que aqueles resultados estão contribuindo para algo, sabe? Senão fica tudo muito vago, né? Então, eu acho que é pior do que a preguiça de escrever. Eu acho que a dificuldade, junta um pouquinho da preguiça de escrever com a dificuldade de se organizar o conhecimento adquirido. Não é fácil, não é algo trivial,
tá? Senão fica uma coisa só, você faz e reporta resultado. Vai fazer um monte de experimentos e reportando o resultado dos experimentos. Essa é uma fase, né, do trabalho. Mas no final você tem que argumentar onde você chegou com tudo aquilo. E aí não tem um experimento mágico que te dá essa informação, é você que vai ter que unir todas as partes e dizer alguma coisa a respeito, né? Essa parte é a parte difícil, é a parte da ciência, a parte da contribuição real, né? E aí todo mundo para antes disso, todo mundo fecha antes disso, né? Porque é a parte mais difícil, né? Então a gente vai cuidar para ver se a gente exercita um pouquinho nesse aspecto. Tá? Eu trouxe gente, é um exercício super simples, tá? Mas ele ilustra essa visão simplista de dados, tá? Mas lógico que é muito simples, tá? Não é o que aconteceria num artigo nosso da computação, mas eu quero que vocês entendam aqui a situação por trás, a ideia por trás, tá? Imagina isso aqui, ó, uma pesquisa na Inglaterra, em uma pesquisa exploratória na Inglaterra, entrevistou-se um grande número de homens e mulheres, perguntando a eles quantos parceiros sexuais haviam tido durante a vida. O resultado médio para mulheres foi 3 e o resultado médio para homens foi 10. Bom, quero que vocês me ajudem a tirar conclusões a partir desse resultado. Só tenho essa informação para vocês, tá? Média das mulheres, 3 parceiros durante a vida, e resultado médio dos homens, 10 parceiros durante a vida. Que conclusões? Vamos tentar ser simplista, depois a gente vai falar, talvez a gente chegue à conclusão que não dá para tirar conclusão nenhuma, mas vamos argumentar um pouquinho aqui. O que vocês acham? Vou deixar vocês falarem um pouco, porque vocês estão pedindo muito para falar, estou assustada. Vamos lá. O que vocês acham dessa pesquisa, ou do resultado dela? O que a gente conclui? Achei que o tema ia interessar, não tem nada de computação. Cultura popular influencia o resultado? O homem é safado? Sei lá, ué, você que falou. Exatamente, estou querendo ver que conclusões, por mais simplistas, homens são mais propensos a pegarem dessa. Talvez. Todas elas são possíveis, né? Não sei se elas são consequências diretas dessa pesquisa. Muito bom. Então, primeira coisa que eu refleti, né? Vamos começar do início. Vamos pensar primeiro numa visão simplista, como eu falei para vocês, né? Vamos pensar numa visão simplista, onde, a princípio, se pensa o seguinte: os parceiros dos homens são mulheres e os parceiros das mulheres são homens, tá? Estou sendo simplista. Não faria sentido esse resultado, né? Porque cada homem, se o homem tem 10 parceiras durante a vida e as 10 parceiras são mulheres, por que as mulheres não estão reportando também a mesma quantidade de parceiros, né? Entende que numa visão simplista a gente tivesse os parceiros dos homens fossem mulheres e os das mulheres fossem homens, a gente deveria ter algo como uma média muito parecida entre eles, né? Por exemplo, 10 e 10, 3 e 3, 3 e 4, 4 e 3, né? Mas não assim tão discrepante, 3 e 10, né? Então, bom, tô no mundo simplista, não tô no mundo 100% hétero, né? Pensando nesse mundo hétero onde homens ficam com mulheres, mulheres com homens, esse número deveria ser muito parecido. As médias deveriam ser parecidas. Bom, então já vou concluir o seguinte: não estou vou concluir isso não. Ou eu vou concluir que homens mentem para mais, acho que eu até coloquei esse aqui. Quer ver? Posso concluir. Primeira
Primeira conclusão, a mais óbvia, né? Homens têm uma vida sexual mais ativa que as mulheres, né? Quando você viu lá o número 10, você falou, bom, os homens estão ganhando, né? Tem uma vida sexual mais ativa que as mulheres. É uma conclusão possível, já que saiu 10 para homem e 3 para mulher, é válida, né? Mas a média dos valores para homens e mulheres não deveria ser parecida, né? Considerando que parceiros homens, que homens buscam parceiras e mulheres buscam parceiros. Bom, se for nesse mundo simplista que eu estou colocando aqui, então talvez os homens estejam mentindo para mais, as mulheres mentindo para menos, não sei, né? Não sei, né? Ou talvez haja mais homossexuais do sexo masculino do que do sexo feminino. Por isso que tem mais homens, né? Os homens estão reportando mais parceiros do que as mulheres. Então, talvez... Pode ser que... No final das contas, eu coloquei ali, que resultado que eu tive daquilo? Nenhum, zero. Não tem resultado nenhum disso ali. Eu falei um monte de si aqui. Um monte de si. Talvez isso, talvez aquilo, talvez aquele outro, talvez... Eu não cheguei em conclusão nenhuma, tá? Não é fácil, né? Só com aquela informação lá chegar em conclusão. Vou ver o que o Leonardo falou aqui, ó. Sociedade põe homem que tem mais parceiras, são garanhões. Eles aumentam o número das esposas. Eu também coloquei aqui, pode estar aumentando para mais, né? De repente os homens e as mulheres às vezes ficam toda acanhada lá e colocam um número menor, vai saber, pode ser só isso, né? É só um dado sem contexto. Exato, não tem no final resultado nenhum, né? Então, dá para considerar a fidelidade também. Caramba, né? Quanta coisa, só numa pesquisa boba. Mas é assim que funciona, né? As coisas tem muitas variáveis envolvidas, né? A gente teria que voltar aqui, a gente teria tanta coisa para se perguntar, né? A pesquisa exploratória na Inglaterra entrevistou um grande número de homens e mulheres. Primeira coisa, né? Da mesma idade, porque, bom, se você entrevistar homens mais velhos, em média, ali, do que as mulheres, pode ser que eles tenham mais parceiros mesmo, mas é só porque eles têm mais tempo de vida, né? Tiveram mais chance de ter mais parceiros. Bom, então, supondo que são mais ou menos a mesma média de idade, né? Ainda tem que perguntar, né? Se, além disso, né, teria que perguntar se homossexual, bissexual, heterossexual, porque daí faz diferença nesses números aqui também, né? Ou seja, na verdade, aí essa relação entre os números já não essa discrepância aqui já deixa de ser um erro, pode estar correta, né? Se for num mundo heterossexual, essa discrepância está incorreta, não faz sentido nenhum, né? Então, tem muitas outras variáveis, né? Mas para a gente ver como que não dá para tirar conclusões simplistas. Então, às vezes a gente... Por que eu estou pondo esse exemplo besta aqui, né? O Leonardo falou a resposta é 2 e o cara fala 10, né? Isso mesmo. Contou tudo que ele sonhava junto com a realidade. Na prática aqui, o exemplo é exagerado, né? Mas na prática a gente faz isso, onde a gente vê, sei lá, põe um gráfico lá de um... Vou abrir uma telinha aqui. Deixa eu ver se eu acho uma. Também não é nada muito elaborado, mas imagina que eu tô, sei lá, põe um gráfico onde eu tô colocando aqui no eixo... aqui eu vou colocar alguns programas, vou chamar de benchmarks, tá? Vou colocar alguns programas. Alguns programas que são típicos, né, de algum tipo de aplicação, tá? E, sei lá, colocar umas coluninhas aqui, e essas colunas se referem a tempo de execução. Para cada benchmark, amarelinho é tempo de execução. Azulzinho também é tempo de execução, mas em outro contexto. Eu estou dando aula, tá? Vou dar um... Oh, meu Deus, meu negocinho tá ruimzinho.
Na hora que eu fui colocar aqui os azuizinhos, né, a barrinha, eu vou tentando colocar a barrinha menorzinha comparado com os amarelinhos aqui. Só para dizer que, sei lá, eu olhei os mesmos benchmarks, eu rodei num sistema, sei lá, vou colocar aqui, ó, o amarelinho. Um CPU, só CPU, sei lá, vou chutar aqui. CPU quad-core. Tá? E aqui eu fiz com uma CPU dual-core mais uma GPU. Tá? E aí eu olho esse gráfico aqui e na minha, sei lá, na minha conclusão abaixo dele, além de descrever o que significa o azul, o amarelo e aqui é tempo de execução, né? Aqui é tempo. Além de descrever todos as informações importantes no gráfico, eu chego no final a uma conclusão que o sistema, a minha CPU quad-core é melhor do que a minha CPU dual-core com uma GPU acoplada, né? Então, assim, o gráfico está me dizendo isso, mas ele está me dizendo isso limitado a esse benchmark, né? Então, assim, as conclusões, elas não podem ser gerais, as conclusões, elas têm que ser muito focadas ao seu domínio. Se esse benchmark aqui for um benchmark próprio para CPU, essa informação aqui, ela é muito coerente, né? É uma informação coerente, é um benchmark de CPU. Então, quando eu rodo ele em GPU, ele não aproveita nada o paralelismo, sabe? Provavelmente o azulzinho vai ficar muito ruim mesmo, né? Agora, se ele é um benchmark para GPU, se ele é um benchmark que considera a GPU, é um benchmark de programas que rodam bem em GPU, que deveriam rodar bem em GPU, e essa realidade aconteceu, eu tenho um resultado muito mais forte, porque agora no sistema com o GPU, ele foi ruim, né? Esse benchmark, eu não tive uma boa... o tempo de execução, na verdade, tempo de execução não, né? Eu tenho que mudar aqui, eu tenho que colocar desempenho, que é o contrário do tempo de execução, desempenho. 1/T, tá? O menor para mim aqui, ó, o menor é pior. Eu quero o maior é melhor. Tá? E desempenho é 1/T, tá? Na área de arquitetura aí. Então, se eu tiver um benchmark que deveria aproveitar a GPU e não está aproveitando tão bem, eu tenho um resultado forte aqui para analisar. Puxa, aqui é importante eu entender por quê. Por que numa CPU quad-core foi melhor do que na GPU? Então, entende que se eu isolar a informação, né, ou se eu analisar de forma simplista, desconsiderando as características do benchmark, eu vou dar um resultado que não tem relevância, né? CPU quad-core se comportou melhor, né? Agora, se eu falar qual é o benchmark, o que deveria acontecer, o que eu espero com ele, e aí contrasto com o que aconteceu, eu estou argumentando, eu estou falando a respeito, eu estou explicando o que deveria acontecer, então eu estou dando valor para esses dados, né? Eu estou colocando valor nesses dados. E aí que a gente precisa aprender a fazer, tá? Que é aí que vai dando maturidade para o trabalho, tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo, cuidem isso, né? Para que os textos não sejam só descrição daquilo que o gráfico já expressa, e sim que vocês consigam sempre clarear, né? Ir além e dar informação extraída, conhecimento adquirido a partir dele, tá? Ok? Tudo bem até aqui, turma? Facinho, né? Nós terminamos essa parte, e aí eu vou passar um exercício para vocês sobre referências bibliográficas, tá? Não vai ser nada cheio de uso de ferramenta, não quero estabelecer uma ferramenta, não quero estabelecer um método engessado para vocês daqui para frente. Eu só preciso que no final a gente tenha um exercício e que todos vocês façam um exercício só para a gente ter na disciplina um conjunto de... assim, que vocês façam mais ou menos a mesma coisa todos, tá?
Mas eu não vou dar esse tópico de referência bibliográfica, revisão bibliográfica, dizendo assim, vamos aprender a usar a ferramenta tal, né? Porque depois vocês usam a ferramenta que vocês quiserem, tem muitas, né? Para ajudar a fazer ou catálogos, né? De referências bibliográficas, organizar resumos, tem muitas ferramentas, depois eu posso achar algumas para passar para vocês. O que eu quero aqui é só motivá-los, né? E dar algum norte para vocês. Tá? E já um exercício que a gente já vai fazer isso não para segunda, porque não gosto de deixar trabalho para final de semana, mas eu deixo para sexta, tá? A gente começa hoje, continua a discussão na segunda e o trabalho fica para sexta, tá? Ou talvez segunda até suspenda a aula, depois eu vejo, tá? Tem um feriado na terça, né? A gente vê depois. Vamos ver até onde a gente chega hoje. A revisão bibliográfica, pessoal, é uma revisão da literatura, isso é bem óbvio, né? Só que tem a palavra sistemática aqui no meio, tá? Porque a sistemática é para a gente não fazer uma revisão muito solta, uma revisão bibliográfica onde você lê um montão de coisas sem organização nenhuma, sem critério nenhum na sua leitura, tá? Então, provavelmente, se você fizer uma leitura não sistematizada, você vai ler muito e não vai ser tão eficiente o seu trabalho de revisão, porque você vai ler muita coisa que não precisava, tá? Então, quando a gente cria uma sistemática, né, um sistema e uma organização, a gente tende a chegar mais rápido no ponto de parar a revisão bibliográfica, que é tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer é chegar nessa resposta aqui, ó. Que hora que eu posso parar? Porque, assim, a gente vai tentar... Né? Quanto? E que hora que eu paro? Porque é infinito, tá? Cortou? Já voltou? Se cortou para vários de vocês, provavelmente foi aqui, né? Mas já voltou? Beleza. Então, assim, pessoal, o que eu vou só repetir aqui, que a gente vai falar de uma revisão sistemática, tá? A gente tem que ter um sistema, a gente tem que ter uma ordem, um conjuntinho de regras, senão a gente fica maluco na revisão bibliográfica, né? Se você tiver um trabalho de doutorado, o teu trabalho de doutorado tem, sei lá, você espera que ele dure 4 anos, 5 anos, né? Essa é a média. E a revisão bibliográfica, você nunca para, você fica o tempo todo no doutorado, sempre revisando bibliografia. Só que se você ficar sem método, você nunca para de ler. Você nunca vai conseguir terminar, você vai ficar 15 anos no seu doutorado e não vai parar de ler. Então tem uma hora que você tem que falar, acabou, parei. Mas que hora que você fala parei? Não é a hora que acabou o tempo, né? Você tem que ter um conforto com isso. Você tem que chegar numa hora que você está confortável em dizer que você leu o suficiente, tá? Então a gente vai ver que momento que isso acontece. Então, assim, ó, imagine esse tópico aqui, ó. Aplicar algoritmos de aprendizado de máquina para predição de desempenho de sistemas heterogêneos GP-GPU. Tá? GP-GPU é GPU aplicado à computação de propósito geral. Tá? A GPU aplicada à computação de propósito geral. Tá? Então, assim, a gente precisa definir corretamente quais áreas, quais tópicos que a gente vai precisar pesquisar. Tá? Então, você falou aqui, ao aplicar algoritmos de aprendizado de máquina já remete, né, a uma busca em bibliografias, livros, artigos, conferências, tal, que sejam da área de IA, né, algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina, não precisa em deep learning, redes neurais e coisas, não, vamos focar, né, parece que aqui é aprendizado de máquina, e aí você pode abrir ali no seu estudo, né, que você vai ver que tem supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado. Então, tem um nicho aqui de estudo que você vai ter que atuar, tá? Quando você viu ali predição de desempenho, afunilou, né? Então, a gente agora está falando de aprendizado de máquina, só que problemas de regressão, tá? Não são problemas de classificação mais, e nem outros tipos de problemas, são problemas de regressão, tá? Então, tem máquinas de vetores de suporte, que são as SVMs, tem a regressão linear, a regressão polinomial, árvore de decisão.
abrir um leque para essa área, né, de problemas de regressão dentro de aprendizado de máquina. Então, você já está se organizando ali, tentando separar quais são as suas strings de busca, né, na sua revisão. E lá no final, você vai aplicar tudo isso a sistemas heterogêneos de GPU. Então, talvez tenha que estudar sobre a arquitetura de GPU, simuladores para GPU, benchmarks para GPU. Você vê, e essa área aqui não tem nada a ver com as duas primeiras, né? Então, aqui é um tipo de trabalho, ó, que engloba duas áreas da computação, né? Englobou a área lá de machine learning e a área de arquitetura de computadores, sistemas heterogêneos, né, GPU, tá? Então, inevitavelmente, é uma revisão bibliográfica que vai ter duas sessões ali, né? Uma sessão para IA e uma sessão para arquitetura, né? Dentro dessas duas grandes áreas. Então, tem que definir corretamente quais são as áreas de pesquisa, tá? Se nesse trabalho aqui o autor focar só no vermelho e no azul, esquecer do verde, tá errado, né? Se ele focar só no verde, esquecer do azul e do vermelho, tá errado, vai ter que falar sobre os dois, tá? E na computação isso acontece muito, porque a gente na computação resolve o problema de biologia, a gente resolve o problema na educação, né? Dentro da computação, a gente tem uma sub-área resolvendo o problema de outra sub-área, né? Tipo, aprendizado de máquina resolvendo o problema de arquitetura de computadores, que é o exemplo anterior, tá? Então, às vezes a revisão vai por várias áreas da computação e às vezes áreas que não são da computação, né? Eu tenho um aluno de mestrado que tem que estudar leis lá na educação, né? Horrível, ninguém gosta, mas paciência, tem que estudar. Ele não pode ir lá no mestrado dele que envolve um problema na educação e falar um monte de coisas de computação e não falar nada do domínio, né? Porque a gente tem o domínio do problema e o domínio da solução, tá? Não sei se eu falei isso para vocês lá atrás. Existe, assim, o domínio do problema e o domínio da solução. Tá? Vou chamar de P aqui, domínio do problema e domínio da solução. Geralmente, nós, na computação, estamos mais no domínio da solução. Nós fornecemos a solução para problemas que são de um outro domínio, tá? Então, estudar as técnicas no domínio da solução são confortáveis para a gente. Estudar as técnicas ou as nuances do domínio do problema não são muito confortáveis para a gente, na maioria das vezes, tá? Porque envolve, às vezes, áreas que a gente não domina muito, tá? Mas a gente precisa. Beleza? Tá? Trouxe para vocês aqui também tipos de fontes que vocês vão trabalhar, tá? Eu trouxe uma tabelinha depois com links e tal, mas vamos entender antes o que significa. Ó, a gente vai buscar livros. Anais de conferências, eu separei em 3 aqui. E quero que vocês me digam, na visão de vocês, o que difere essas coisas, tá? O que difere buscar em livros, de buscar de anais de conferências, de buscar material em periódicos? E quem não sabe a diferença entre conferência e periódico, não se preocupa que eu já falo. Mas de livro para os outros, vocês sabem. Qual que é a diferença, pessoal? O que vocês acham que tem mais peso? Vocês acham que faz diferença? Ou não faz diferença nenhuma? Já se perguntaram? Pegar um artigo de computação, geralmente você vê assim, 2, 3 livros, 15 artigos, mais ou menos. A citação de referências bibliográficas. 2, 3 livros base, o restante de artigos. Por que será? Que a gente usa menos livros do que referências de artigos que podem ter sido buscados de conferências ou de journals, né, de periódicos. Livro nem sempre segue uma metodologia, essa é a resposta do Lucas, eu comento já. Artigo é menor. São diferentes, né? São fontes diferentes, têm características bem diferentes. Journal e revistas é mais considerável por causa da banca, a resposta do Gabriel. Conferência também passa por banca, Gabriel. Então, mas livro passa por editor e livro passa por um crivo importante que é o público, né? Se um livro você publica e ele não... Ninguém é obrigado a referenciar, né? Entende? Que no fundo todo mundo passa por um bom... Essas 3 fontes aqui passam por um bom crivo ali, né, de avaliação.
A diferença, acho que nenhum dos três ainda conseguiu chegar num ponto-chave. O livro está mais para uma coleção de informações sobre o tema e os outros mais ligados a desenvolver algum aspecto específico. Acho que o Caio chegou mais perto do que eu queria argumentar. O livro, geralmente, pessoal, ele é... Primeiro que o livro é muito didático. Um livro, ele tem a função de ser didático, né? Ele tem a função de ser completo, tá? Mas ele não tem a função de te dar aspectos relacionados à inovação. Ele não tem nenhum compromisso em te dar aspectos relacionados a pesquisas sobre aquele assunto. Geralmente, ele te traz mais um apanhado de conceitos, informações didáticas que sustentem aqueles conceitos, exemplos, figuras, né? Porque ele está ensinando. O livro tem o maior objetivo do livro é ensino, né? É ensinar sobre alguma coisa, né? Então, a gente não usa muitos livros como referência bibliográfica no sentido de trabalho relacionado. A gente usa para buscar conceitos. Então, você fala lá no seu trabalho... Vou pensar numa definição aqui. A definição de uma GPU, por exemplo, né? Porque eu fico com GPU na cabeça por causa do outro exemplo que eu dei. Né? Você usou lá no seu trabalho, a primeira vez que você foi citar a GPU, você falou assim, as unidades de processamento gráfico, tracinho GPU, você põe uma referência ali. Né? Você põe uma referência. Essa referência não faz muito sentido que você busque essa referência num outro artigo, porque esse outro artigo é só mais um artigo na área. É muito melhor que essa referência de definição venha de um livro, né? De acordo com fulano de tal, geralmente um cara de um livro muito bom, de um livro base, né? Definiu assim aquela arquitetura de GPU. Né? Então, não vai ser o fulaninho lá da Universidade Jeripompom que definiu. Não, é o autor de um livro que já está há 20 anos, né, sendo usado nas universidades. Então, você tem um peso na definição, nos exemplos, na imagem que você pega dali. Então, é uma referência de base. Então, geralmente, os livros, eles te dão referências de base, né, para definições, para fórmulas, para mais de teoria, né? Só que fica limitado a isso também, né? Porque no trabalho de pesquisa, você quer definir 3, 4 coisinhas se você já quer partir para as coisas novas, né? Você já quer, aí você sai fuçando na metodologia, ver o que você vai fazer, que simulador que você vai usar. Aí aquele simulador não está no livro, o simulador foi proposto por um outro artigo, né? Então, é um simulador que você nem sabe direitinho se vai funcionar, porque ele também foi proposto por um outro cara no outro artigo, que sabe-se lá também se foi muito bem validado. Né? Então, aí entrou num nível de pesquisa, que é um terreno muito mais arenoso, sabe? Não é tão firme quanto os livros, né? E aí, você cita mais um montão de artigos ali, né? Então, geralmente, você tem 3, 4 referências de base, e um montão de referências de artigo. E os artigos, você pega um trechinho daqui, um trechinho dali, vai montando na sua cabeça o seu trabalho, sabe? Ali você teve uma ideia, do outro você teve outra ideia, um terceiro te deu tal informação que era importante, um quarto artigo te deu uma métrica que é importante, e aquilo vai virando um quebra-cabeça e você vai montando essas peças e ali vai se tornando a sua pesquisa, sabe? Então, tem essa diferença fundamental, tá? Todas que vocês citaram antes têm verdade, mas acho que a que o Caio colocou ali é a que a mais importante, tá? Então, assim, o livro é uma informação didática, mais amadurecida, né, cheia de conceitos. Já os anais de conferências e os periódicos, ambos passam por bancas, tá? Anais de conferências são o seguinte, conferências são eventos, né, da área. Por exemplo, um evento da área de A, um evento da área de arquitetura de computadores, um evento da área de engenharia de software, né? Tem N eventos por aí. Antes era maravilhoso, né? Todos presenciais, a gente viaja, vai participar do evento, conhece um monte de gente, participa do coffee break, do karaokê, conhece pessoas da área, muito legal, gente.
Só que agora não, agora é tudo online, um saco, ninguém aguenta mais. Mas vai voltar, uma hora a gente vai voltar a participar, né? Conferências, por exemplo, tem uma lá, uma hora que vocês procuram, uma que chama DAC, D-A-C, nos Estados Unidos. É uma super conferência de computação, sabe? Tem de tudo, é maravilhosa, né? Mais da área que eu gosto, né? E você fica maluco numa conferência dessa, maluco, né? Tem de tudo, você vê os maiores do mundo nas conferências, assim. Como que você, o que geram, o que são análises das conferências? Tudo que for publicado naquelas conferências, né, vai passar por uma banca designada, geralmente tem um coordenador de programa e tem uma equipe, né, um grupo de professores que fazem parte do programa, né, daquela conferência, né? E eles que são os revisores. Geralmente eles não conhecem as pessoas, às vezes até às cegas, né? Os revisores não sabem de quem eles estão revisando artigos, né? E quem envia artigos também não sabe quem são seus revisores. Também, então é duplo cego, né? Que eu acho que eles chamam de duplo cego em outra área, eu acho que essa daí é a mesma definição. A gente não conhece, ninguém se conhece no processo de revisão, né? E alguns passam, outros não, né? Geralmente as boas conferências têm uma taxa de aceitação baixa, porque tem muitos artigos submetidos e poucos que passam, né, por esse crivo, né? E aí eles são publicados depois no que é chamado de anais das conferências, né? E acabam indo depois para algum repositório, tipo o repositório da CM, o repositório do I3E, vai para algum repositório que tenha sido feito um acordo da conferência com esse repositório para aquele artigo ficar à disposição por lá, tá? Periódicos são fluxo contínuo, não depende de eventos, periódicos são constantes, tá? Então, a não ser que tem alguns periódicos que põem datas, tá? Tem alguns que chamam special issue, que põem algumas datas específicas, mas a maioria dos periódicos são fluxo contínuo, então a qualquer momento você pode submeter um artigo, né? Periódico demora, tem um fluxo de revisão e retorno, tá? Como que é o nome desse processo? A gente envia, aí eles devolvem uma revisão depois de alguns meses, aí tem um rebuttal, né? Que você envia novamente, eles revisam de novo, te devolvem. Às vezes, nesse processo de ir e de volta, aí uma hora não aceitam, né? Eu falo, não, ainda assim não deu, ou aceitam, né? E então, às vezes, as revistas demoram mais de ano para publicar, né? Tem uma tendência a reduzir esse tempo, porque na computação um ano é muito, até você publicar, às vezes a tua pesquisa já está meio caduca, sabe? Já é uma pesquisa meio chata já. Outras pessoas já estão fazendo a mesma coisa, então tem uma tendência a reduzir esse tempo, mas ainda é longo. Tá? Então, quando ele fala revista, periódico e journal, é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente não diferencia muito na prática esses três termos. Ok? Agora, em internet tem muito, né? Na internet tem tudo. Na internet você fuça tudo. E aí, por que a gente evita, por exemplo, usar internet em si, né? Uma página da internet como referência bibliográfica? Por questão de várias questões, né? Questão de confiabilidade, você não sabe se aquilo lá é confiável ou não, você não sabe se aquilo lá tem direito autoral ou não, você não sabe quem fez. Então, assim, é muito arriscado, melhor não usar. Você lê bastante da internet só para saber informação, porque metade você joga fora, outra metade você absorve e tal. Mas na hora de você realmente referenciar, você vai referenciar livro, anais de conferências e periódicos. Só vai usar mesmo a internet para referenciar páginas que não tem como não ser a própria página, tá? Porque às vezes é uma ferramenta que é uma página na internet e não tem outro jeito. Não tem um artigo associado a ela para você referenciar o artigo. Tem que ser a própria página na internet. Aí não tem jeito, tem que pôr a página, tá? E ainda assim, cheio de regrinhas ali na referência para poder fazer a referência correta, tá? Bom, deixei aqui uma tabelinha para vocês. Vocês vão começar por essas aqui. Essas são as principais da computação, tá? Tem algumas que são bases mesmo, tá? Tipo I3 Explorer, a Springer,
essa Science Direction, não sei, a ACM é bastante usada. A ACM é tanto uma base, né, quanto também um motor de busca, tá? Na verdade, assim, a ACM, ela guarda artigos que são próprios dela, publicados por ela, e artigos que são publicados por outros também. Então, ela também te indexa artigos de outras bases, tá? Por isso que tá com híbrido aqui. E essas outras aqui de baixo são só motores de busca, te ajudam a encontrar dentro das bases aquilo que você está buscando. Tá? Eu uso muito o Google Acadêmico, funciona pra caramba, dá bibliografia, já dá referência bibliográfica em LaTeX, é uma maravilha. Tá? Eu adoro o do Google. Tá? Mas vocês têm várias outras aqui, porque às vezes na área que vocês forem pesquisar tem uma nuance, um detalhezinho, que às vezes uma outra aqui pega melhor, tá? Então, vocês têm uma listagem aí para testar, tá? Eu vou pular umas etapas aqui, porque não vai dar tempo hoje, e vou falar o exercício para eu fechar a aula de hoje e vocês terem como ir começando, tá? Eu quero que vocês escolham a partir do objetivo que vocês já têm, tá? O Caio colocou aqui, internet é um meio para buscar um meio, exatamente. Acho que você definiu super bem. Cara, a gente usa a internet só para fazer aquela varredura, né, em largura, para simplesmente não se sentir perdido no assunto. A hora que você mais ou menos se encontrou, né, você achou um meio, aí você segue em algo mais confiável a partir dali. Então, ó, passo a passo. Vocês vão escolher as strings de busca de vocês, tá? Provavelmente não vai ser uma só, né? Vocês vão ter que fazer busca, às vezes, mais do que uma área, tal. Então, definam quais são as suas strings de busca. É um baita de um algoritmo aqui, tá, pessoal? Porque eu queria criar um método para todos vocês seguirem. Vocês vão escolher 5 fontes. Opa, 5 fontes aqui, ó, repetir. 5 fontes de publicação, ou seja, vai naquela tabela ali em cima e separa 5. Como vocês vão separar 5? Façam uma busca rapidão em várias delas, ali ver qual que vocês gostaram mais dos resultados. Qual que, para aquela área ali, vocês acharam que os resultados pareceram mais interessantes, né? Então, não façam uma escolha aleatória. Façam uma escolha um pouquinho mais inteligente, tá? Sendo que escolham, né? Eu sugeri aqui 2 bases e 2 motores, tá? Para vocês terem pelo menos 2 bases de dados ali, para vocês conhecerem o formato. Vocês vão ter um problema com a base de dados. Eu acho que, como vocês estão em casa, ela vai pedir para pagar pelos artigos. Eu vou resolver isso para vocês, tá? Porque é o seguinte, as bases de dados, a E3 Explore, a CM, se vocês baixarem lá da universidade, não tem custo. Os artigos não tem custo. Se vocês tentarem baixar de casa, ele aparece um custo. Só que a gente consegue fazer sem custo também de casa, usando um sistema aí que eu não lembro mais qual é, um passo a passo aí, eu vou conseguir ele para vocês, tá? Até o final do dia ou amanhã. Mas eu sei, eu tenho anotado em algum lugar um esqueminha que a gente usa pela RNP, que a gente consegue baixar sem... a gente consegue baixar sem pagar, tá? Eu só preciso achar isso aí para passar para vocês. Pela conta da UFMS. Então, a gente vai usar a RNP para entrar com a conta da UFMS e aí baixar grátis. É isso mesmo. Tá? Cássia, você quer falar alguma coisa? Ou sem querer levantou a mãozinha? Eu vou ficar só devendo para vocês essa informação de como baixar, tá? Aí, até o final do dia, eu vou ver se eu consigo. Aí, pessoal, dessa primeira etapa de busca, vocês vão separar 20 artigos, tá? Aí, vocês vão falar, puxa, professora, mas o meu tema talvez não tenha 20. Bom, cada tema aí vai ter uma realidade, tá? Então, assim, não vai ter 20, não, vai ter. Com certeza vai ter, só não sei se vai ter 20 interessantes, né? Mas cada tema vai ter uma realidade e a gente pode discutir depois alguns casos de exceção aí à parte. Beleza, Gustavo. Eu vou ver, eu vou passar para vocês o passo a passo. Lá no Ava eu coloco. Aí vocês vão ler só o resumo, pessoal. O resumo desses 20, tá? Resumo é curtinho, em inglês, provavelmente. Vários desses vocês vão achar em inglês.
tá? Mas rapidinho vocês vão ler o resumo e já vão direcionar se desses 20 vocês conseguem separar 10, tá? Só pelo resumo. Joga 10 fora. Tô falando números aqui, pessoal, não precisa ser exato, tá? Só para vocês terem uma base. Mais ou menos 20, desses 20, mais ou menos 20 separa mais ou menos 10, tá? Desses 10, aí sim vocês vão ler um pouquinho mais, vocês vão ler a introdução e a conclusão, tá? Não precisa ler toda a metodologia, o artigo inteiro. Lê a introdução e conclusão. Porque dessa introdução e conclusão, vocês vão conseguir ver se eles atendem ao que você está chamando de trabalho relacionado. Tá? Às vezes ali você chega à conclusão que não. No resumo até parecia, mas na introdução e conclusão que você viu que está fora. Tá? Se tiver fora, tira, separa. Tá? E desses 10, tenta separar mais ou menos 6 aí. Tá? Eu acho que é um bom número. Tá? Separe esses 6. Separe-os em uma tigela. Né? Parece uma receita de bolo aqui, né? Separe-os. Beleza, só que a gente fez uma busca em largura, não sei se vocês enxergaram, porque a gente foi lá no motor de busca e foi na primeira página lá dos motores de busca e foi baixando. Então, a gente, em largura, a gente separou 6 no final, de 20, 10, de 10, 6, tá? Só que agora eu quero que vocês olhem referências bibliográficas desses 6. Porque agora a gente vai fazer alguma coisa mais em profundidade. Vocês vão olhar agora, desses 6 que vocês separaram, que estão legais, nossa, bacana, são 6 que têm relação com o meu trabalho, vocês vão olhar as referências que estão dentro dele, tá? E vão tentar, dentro dessas referências, separar. Opa, meu mouse falhou. Separar dentro dessas referências dos 6, outros 10. Desses 10, ler resumo, se precisar, introdução e conclusão, e separar 6. Tá? Então, assim, da nossa busca em largura, a gente ficou com 6, e da busca em profundidade, sendo que essa profundidade foi olhar as referências das nossas referências, um nível só de profundidade, foi bem raso, né? Mas a gente foi num nível só, e a gente já olhou referências das nossas referências e selecionamos mais 6. Por que eu tô falando de 6 e 6? Porque a gente ficar no final com 12, tá? E esses 12, a gente vai ler todo. Esses 12 vão ser as nossas referências, tá? Porque o número 12 é mágico? Não, eu chutei, tá? Pode ser que 12 seja muito para alguns de vocês, dependendo do trabalho, dependendo da área. Pode ser que 12 já comece a fugir muito do assunto, né? Tipo, desses 12... 8 são super legais, os outros 4 estão fugindo já. Aí você justifica, professora, eu fiz com 8, porque os outros 4 já estavam fora, beleza? Desde que você entenda o que você está fazendo, pode fazer. Tá? E pode ser que tenha alguma área aí que você vai falar, 12 é pouco, professora, dos 20 lá, dos primeiros 20, todos são ótimos, né? E aí o aluno animadão pode ficar com uma referência bibliográfica com mais de 20 artigos sem problema nenhum. Tá? Então, no final, eu quero o exercício em si, né, aplicar toda essa ideia para você ler e resumir seus 12 artigos. Não é resumo grande, tá? É um resumo com um parágrafo por artigo, um parágrafo longo por artigo, tá? Um parágrafo longo por artigo e joga lá no teu overleaf. Você já vai ter um trabalho, uma sessão de trabalhos relacionados engatilhada, já, na semana que vem, tá? Seguindo essa sistemática, pessoal, a gente fez alguma coisa em largura e um pouquinho em profundidade, a tendência é que o que sobrar nesse final aqui sejam bons artigos, tá? Não é uma busca, assim, à toa, aleatória, tá? Que vocês saíram fuçando qualquer coisa. Tentem seguir uma metodologia mínima para que vocês selecionem bons artigos. Se tiver coisa muito antiga, joga fora, não coloquei aqui, mas já tô falando, coisas antigas demais joga fora, a não ser que sejam artigos de base, tipo assim, você vai fazer um trabalho sobre computação quântica, né? E aí tem um artigo de computação quântica que foi o primeiro, aquele que marcou eu tô chutando, tá? Não sei se tem, mas primeiro foi o que marcou a era da computação quântica. Esse vale a pena, mesmo ele sendo antigo, né? Agora, tem outros não, que são de 4, 5 anos atrás, que já não vale mais a pena você citar, tá? Então, tenha critério com relação ao tempo de publicação do artigo. Na computação, 2, 3 anos já começa a ficar velho, tá? E o que mais? Mantenham artigos em inglês, tá?
façam questão de segurar para treinar a leitura em inglês. Por enquanto é treino, né? Vocês têm tempo para isso, a disciplina é longa para isso mesmo. Então, mantenham artigos bons em inglês se vocês acharem. Tá? Vocês entenderam, pessoal, a tarefa? Vocês têm uma semana para fazer a leitura. Se precisar mais tempo depois, a gente abre mais tempo, mas entendido? Tá? Vai começar a ficar prático o negócio, tá? E começar a ficar meio bola de neve, né? Falhou essa tarefa aqui, a outra vai ficar muita coisa. Então, mantenham aí uma tarefa por semana em dia, tá? Isso aqui já tá para vocês lá no AVA. Sigam o exercício. O que vai ficar para a gente conversar aula semana que vem, quando der, é um pouquinho mais sobre revisão bibliográfica, tá? Mas assim, só informação. Tá? Aqui nesses slides aqui, pessoal, que eu tô passando, é só o que eu estava falando sobre busca essa busca em largura e essa busca em profundidade. Na hora que vocês estiverem vendo o exercício, voltem um pouquinho nos slides aqui, deem uma lida para entender o que eu estou chamando de largura e profundidade um pouquinho melhor, tá? Porque quando vocês começam a ler artigos, vocês vão ver que um artigo que vocês estão lendo, vocês demoraram lá, sei lá, meia hora para ler, no mínimo, né? Meia hora para ler, se ele for em inglês muito mais, né? Aí vocês vão olhar lá, ele tem 30 referências. Aí você fala, se for ler as 30 referências, vocês vão ficar o resto da vida, né? Para um artigo, a profundidade, vocês descerem nessa árvore para os 30 nós, né? Como se fossem esses 30 nós do artigo A aqui, impossível, né? Então a gente vai ter que fazer de um jeito que a gente desça em profundidade alguns níveis, né? E mantenha em largura em outros níveis, né? Então, vocês vão fazer mais ou menos assim a de vocês, é como se fosse o ABC aqui, ó, são os seus primeiros 20, desses 20, 10, dos 10, 6. Desses 6, vocês vão descer no nível abaixo, ó, no nível de baixo, tá? Que seria o A1, A2, A3, B1, B2, B3, vocês vão descer um nível só nessa árvore, nessa busca, tá? Que é o que acho que daria tempo pra gente fazer em uma semana, tá bom? É proibido baixar mais? Eu acho que não, né? Fiquem à vontade. Só não estou pedindo para vocês saírem lendo 70 artigos em uma semana, porque eu sei que ninguém vai fazer. Quando eu contar para vocês. Deixa eu só fechar aqui. Já terminei a